Todo gestor vai ter que demitir algum dia. Mas quem que já foi treinado para isso? Eu nunca fui. Ninguém nasce preparado para demitir. E não é, de longe, a melhor atividade que um líder ou uma líder faz. O plano é ótimo e a execução muitas vezes é terrível. Daria uma cadeirada numa pessoa que fizesse uma coisa dessa comigo. Porque é tão simples, mas ele se torna muito complexo porque você não estava preparado antes, você foi lá e fez. Como é que você se sentiu tendo essa sensação de lixo. bumerangue? Mas é lixo. isso, você se sente um lixo. Descartável, né? Se o processo é bem feito, a reputação da empresa fica preservada. E a reputação de quem está saindo? E às vezes a gente não performa naquele ambiente, não por incompetência, né? Sim. Que acho que é um outro ponto importante para se refletir aqui, né? Qual é o conselho de ouro que você daria para uma pessoa, para uma liderança, tocar esse processo? Saber o que está fazendo. Olá, sou Júlio Gomes, consultor e facilitador. Olá, eu sou Alex Fornazari, consultor e executivo. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Esse aqui é a Firma, uma plataforma de conversas, trocas, muito repertório, muitas histórias nossas e dos nossos convidados e convidadas sobre o mundo dos negócios, gestão, comportamento e muitas outras coisas que são transversais a todos esses assuntos. Não deixe de seguir a gente. Comente, compartilhe e deixe seu like. Vamos pra pauta, hein? Pauta de hoje quente. Pauta de hoje, Meu Deus, demitir também é liderar. Uau! Gente, liderança virou sinônimo de coisa boa, né? Inspirar, desenvolver, dar feedback, construir cultura, segurar a galera nos momentos difíceis. Mas saber como demitir não é uma habilidade opcional de liderança. Muito menos um detalhe do RH. Todo gestor vai ter que demitir algum dia. Mas quem que já foi treinado para isso? Eu nunca fui. Acho que muitas pessoas, né, não foram. Difícil, né? Difícil. A gente aprende meio no susto, geralmente errando com a primeira pessoa que precisamos desligar. Já aconteceu com alguém aqui na mesa? É raro, mas acontece É raro, muito. mas acontece muito. Toda empresa diz que as pessoas são o nosso maior ativo, ou que somos uma família. Bonito no slide, né? Colaborador. Maurício de Paula adora essa palavra. Só que é na forma de demitir que ela mostra quem ela realmente é. A pressa, o tom, quem conduz, o que acontece com quem fica. E exemplo não falta. Todo mês a gente vê um layoff conduzido meio no atropelo, por mensagem, sem o mínimo de respeito por quem está do outro lado. Só que hoje a gente não veio ensinar como demitir direito. Afinal, numa firma não tem fórmula, você já sabe disso. O ângulo da conversa é outro. Qual é a distância entre o discurso de gestão humanizada e o momento exato em que essa humanidade é colocada à prova? E para essa pauta, nossa convidada especial é a Cecília Pinaffi. A Cecília tem uma frase que incomoda muito o executivo. A maioria das empresas não tem problema na estratégia, tem problema de execução. E execução trava por um motivo que ninguém gosta de encarar. Gente que não confia, líderes desalinhados e comportamentos que não sustentam o plano. Há mais de 30 anos em RH e consultoria, ela já viu empresa gastar milhões num plano lindo e tropeçar na hora de fazer acontecer. O trabalho dela vai direto nesse ponto cego. Transformar a cultura bonita do papel em comportamento de verdade no dia a dia. Bem-vinda, Cecília. Muito bem-vinda. Bom, gente. Vim aqui para tocar na ferida. Que ninguém quer falar, né? A gente vai pegar carona na camiseta dela e vamos pro rock and roll. A gente adorou a camiseta. Aqui são metais pesados. Que bom. Vamos pro rock. A maneira como a empresa demite tem mais a ver com a cultura ou com a personalidade de quem executa a demissão? Run to the Hills. Run to the Hills. É Run boa, to the essa é Hills. boa. Run Essa to the é boa. Hills. Eu posso Vai. até fazer um paralelo com essa música. Pra quem gosta de Iron Maiden, sabe que essa música fala sobre a colonização e sobre o momento em que os soldados chegaram para colonizar os indígenas. E é mais ou menos que isso acontece nas empresas, né? Quando tem um processo de demissão, por mais que prepare o time de liderança, por mais que as coisas sejam organizadas, a cultura começa a esfarelar quando tem esses processos de layoff, porque todo mundo fica apavorado, todo mundo começa a correr pro morro. É aí que a gente tem a quebra, é aí que tem a minha fala de o plano é ótimo e a execução muitas vezes é terrível, porque entre o elemento humano e o elemento humano é totalmente imprevisível, principalmente nas situações de tensão. E eu até gaguejei na hora que fui falar, porque eu tive 2 experiências que eu vou compartilhar com vocês ao longo do episódio, mas acho que tem muito a ver com a pessoa
a personalidade e o momento. E nesse momento, que é no momento de fraqueza, no momento de insegurança, é que você conhece realmente as suas fraquezas, né? E que você reconhece o outro, né? Não aconteceu comigo, eu vi acontecendo ali do lado de fora, era em outro time. Vi em 2 times diferentes uma liderança que conseguiu executar a estratégia bonita muito bem, com muita humanidade, dando para fazer o melhor que dava para fazer, e vi o outro lado exatamente na mesma empresa, trágico. Daria uma cadeirada numa pessoa que fizesse uma coisa dessa comigo. Tem momentos diferentes, né? Uma coisa é a gente falar de demissão por performance. Demissão por performance não pode ser uma surpresa. Se a liderança fez o trabalho correto de dar feedback, de mostrar pontos, dar alternativas para a pessoa se recuperar na performance e ainda assim não deu certo, não pode ser uma surpresa. É claro que a gente nunca sabe qual vai ser a reação de quem está do outro lado. Mas se a liderança fez a jornada de desenvolvimento, a jornada de feedback, não pode ser surpresa. Esse é um cenário. O outro cenário são os layoffs, são demissões para olhar para produtividade, para eficiência operacional, e aí a abordagem é totalmente diferente. Boa. Deixa eu falar dessa demissão de performance. Às vezes não é um pouco de teatro, tipo, a demissão já tá decidida, aí você faz um plano de desenvolvimento só para dar a oportunidade, mas a demissão já foi decidida lá atrás. Acontece muito isso? Alex, eu já vou pular logo na frente aqui, de novo, porque eu fui demitido através do Performance Improvement Plan. E aí eu vou linkar com aquele ponto, quando a questão é performance, não deveria ser surpresa pro empregado, no caso eu, né? O problema não foi performance, o problema foi um contexto político, né, de um cliente que reclamou num trabalho que eu deixei um outro consultor tocando, mas eu era responsável por ele, e a coisa não andou pro caminho que ela deveria andar. Bom, chega lá um e-mail com anexo. Performance, eu não sabia o que era Performance Improvement Plan, aprendi no dia que foi me comunicado a minha demissão, praticamente. E eu falei, caramba, mas não é performance meu problema, né? Eu sabia do contexto. E aí, lendo o e-mail, peguei o telefone, liguei. E ele estava totalmente desestruturado. E aí, ele, na tensão dele, acabou me comunicando, falaram, porque a gente vai te demitir. Falei, mas peraí, isso aqui não é um plano de melhoria de performance para me dar uma chance? Me fala, porque melhor eu já saber que eu vou ser demitido, porque eu já tomo algumas decisões que eu precisava tomar. Então, eu estava expatriado, não queria saber uma semana antes, que foi o que aconteceu, né? O custo dessa condução totalmente equivocada e errônea, assim, né? Foi que, cara, eu tive em uma semana a vender tudo que eu tinha lá nos Estados Unidos e voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, no nível de executivo. Então foi a pior maneira, da pior forma. Deu tudo, sabe que poderia ser tudo pior? Então ficou uma marca, cara, que hoje, obviamente, refleti e eu uso para me impulsionar, mas marcou, sabe, com aquela ferida, assim, ficou a cicatriz, cara. E olha que interessante quando a gente fala sobre cultura, né? Talvez, e principalmente em multinacional tem muito isso, né? Da cultura, de dar chance, de fazer o PIP. Tá tudo certo. A jornada tá correta, a estrutura da jornada tá correta. Legal, né? A gente precisa dar uma oportunidade pra pessoa saber que ela não tá bem e melhorar. Agora, a execução, a pessoa que está do outro lado, quem está conduzindo esse processo, precisa estar preparada. Precisa saber qual é o seu papel, precisa saber quais são as consequências, precisa entender e antecipar reações. E tudo isso a gente precisa ajudar a liderança a entender, porque é como vocês falaram no começo, ninguém nasce preparado para demitir. E não é, de longe, a melhor atividade que um líder ou uma líder faz. Eu tenho uma grande amiga, eu estava... Inclusive, né, com ela, quando isso aconteceu, ela foi chamada para uma reunião de emergência, ela tinha acabado de ser promovida há alguns meses atrás, ela achou que era alguma coisa, precisava alterar um plano de comunicação, alguma coisa assim. Eram os 2 principais cabeças da empresa falando, a gente vai terminar a sua posição a partir de amanhã. Simplesmente tiraram todos os acessos imediatamente. Como é que você vai ter acesso aos seus documentos, Sim. inclusive pagamento, coisa para você conseguir fazer contas? É inconstitucional. Uma coisa do tipo, imagina em qualquer país. Eu tenho um ponto sobre isso, e eu já fiz muito isso, vou confessar. Confessa. De novo, o ser humano a gente não sabe o que acontece. Eu já vi casos, não aconteceu enquanto eu estava na empresa, mas da pessoa surtar e deletar toda a rede, quando a gente tinha rede. Nossa senhora. Por isso que as empresas... Eu tinha os protocolos para nível de acesso, essas coisas. Por isso que, entendeu, né? Por isso que as empresas cortam o acesso e fazem essa jornada de o que você precisa? Precisa dos documentos? Vamos olhar teu computador junto, para garantir que a empresa não
não vai abaixo. No caso dela, isso nem aconteceu. Mas olha Ela que continua interessante. sem receber da empresa até agora ou. os direitos dela. Eles conseguiram ferrar tudo. Não, e é até muito interessante ouvir a forma quando você explica o processo, porque é tão simples, mas ele se torna muito complexo porque você não estava preparado antes, você foi lá e fez. E no calor da emoção você não vai fazer nada bem feito. E para amarrar o ponto, né, conectando com a história da sua amiga, trazendo pra minha, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eles cortaram meus acessos, né, da mesma forma que a sua amiga. Um mês depois, falou: Júlio, tudo bem, o pessoal do Brasil? E a gente queria saber se você tem uma cópia, né, do trabalho que você estava fazendo. Eu falei: mas como é que eu tenho a cópia, meu amigo? Se vocês barraram o meu acesso, eu não tenho acesso, tá tudo no computador. Ele falou: não, é que pegaram o seu computador, mandaram pra TI e formataram o computador. Eu falei: mas imagina, e se eu respondo pra você, meu amigo, que eu tenho os arquivos? Cara, não fiz cópia nenhuma de segurança, mesmo porque eu não posso, que é propriedade intelectual de vocês. Me ligou umas 4 pessoas pra insistir, sabe? Não é possível que ele não tenha uma cópia do negócio. Tava o projeto todo lá e tá tudo na minha cabeça. Daí eu falei: se vocês quiserem, eu ajudo vocês a entregar o projeto. Que cabeçada, Pagamento. hein? Que cabeçada, hein? Por uma Mediante ao taxa day de rate. conveniência, né? Exato, por toda a dor de cabeça. Mas depois de ter sofrido muito, viu? Eu tenho uma história engraçada também, que eu passei por ela, né? Num processo de demissão, um belo dia, sentei depois do almoço, no computador, travado. Errei a senha? Errei assim, falei: cara, Que saco. Aí era um escritório com baias baixas, né? Fui na baia do lado, uma pessoa que fazia parte da liderança da empresa, e brinquei com ela. Falei: Karina, acho que eu fui desligado, né? Porque meu computador tá travado. Ela olhou pra mim sério, assim. Falei: então, Alex, tá rolando um corte mesmo. E provavelmente você foi desligado. Olhei por cima da baia, tinha uma outra pessoa sendo desligada. Chorando. Arrumando as coisas, assim, botando as coisas na Igual a caixinha dos Estados Unidos, que eles botam as plantas Muito e tal. filme americano. Conclusão, olha a cabeçada da empresa. Eu estava de férias no sistema. E aí eu não poderia ter sido desligado. Aí reverteram. Não fui desligado, porque eu estava de férias no sistema. Esse é um outro erro também, né? Sim. No meio de tudo isso tem um monte de ser humano, Não, gente. exato. E aí eu tive uma sorte absurda, porque era um corte, enfim, escolheram algumas cabeças, eu era uma delas. E aí depois de 15 dias, uma das pessoas saiu da empresa, aceitou um convite, e eu acabei sentando na cadeira dessa pessoa que saiu da empresa, então eu não fui desligado. Mas eu soube Foi que- bumerangue. Foi bumerangue. Voltou, que é salvou. A alma saiu do corpo e voltou, né? Não, Saiu, Nossa, total. Exatamente, viu? Sim, mas como é que você se sentiu tendo essa sensação Um de lixo. bumerangue? Mas Um é lixo. isso, você se sente um lixo. Descartável, né? Pelo amor de Totalmente. Deus. Deixa eu engatar, então, um tema nisso tudo, que é reputação. Para os dois lados. Se a empresa é decente e faz um processo organizado, a pessoa, ainda que tenha sido desligada, vai falar bem da empresa, vai entender que ali houve respeito, vai indicar outras pessoas. Se o processo é bem feito, a reputação da empresa fica preservada. E a reputação de quem está saindo? Por isso que a gente precisa conhecer as nossas emoções, se conhecer, ter autoconhecimento, entender como a gente responde a essas situações inesperadas. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu não gosto de falar a empresa. A empresa não existe, não é uma pessoa. São as pessoas que fazem parte da empresa. Com certeza. E às vezes o pessoal fala: a empresa mandou eu te demitir. como Não se fosse uma existe. entidade. É uma entidade. Não existe isso, é uma entidade. Não existe isso. Mas enfim, quando existe a decisão de desligar uma pessoa e essa pessoa tem algum tipo de reação não esperada ou faz algum tipo de coisa do que a gente já falou, a probabilidade dessa pessoa voltar ou ser indicada para outras empresas é mínima. Você se queima literalmente, Você se queima. né? Então precisa ter cuidado com isso, dos dois lados. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Exatamente isso. Um dia da caça, outro do caçador. Você nunca sabe quem você vai encontrar na sua próxima mundo- vida profissional. o mundo é Principalmente por redondo, conta né? disso. Eu tenho outro ponto. Bom. Aliás, eu tenho vários pontos, né? Vamos lá, Nossa, parece que é são 30 convidado. De ponto em anos, ponto, né? nós A vamos- convidada que escreveu a pauta de hoje. Vamos Né? lá. E o que acontece com quem fica? Nossa. Olha, isso Nossa. tá na pauta, hein? Tá na pauta, né? Dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo de quem é. Às vezes é uma pessoa super querida, às vezes é uma pessoa que é essencial, mas por conta de necessidades, a pessoa acaba sendo desligada. Tem que tratar com o mesmo respeito quem está saindo e quem está ficando. Com certeza. Porque ninguém para pensar nisso. O que a gente vai fazer com quem está ficando? Como é que a gente vai comunicar? Como é que a gente vai apoiar? Quem que vai absorver as atividades dessa pessoa? O que acontece depois que alguém sai da equipe? Quando o líder é empático,
Eu acho que o reflexo depois da situação, ele tende a se acalmar, o cara faz uma reunião, vi isso acontecer. E esse negócio de seguir em frente sem reunir a equipe, você perde o papel de líder, né? De exercer a liderança de uma maneira positiva. E aí as pessoas começam a ficar com medo. Então a sua liderança é colocada em xeque. Ninguém vai falar, mas tá todo mundo pensando a mesma coisa. E lá no almoço, ou lá no cafezinho da tia Joana, né? A conversa vai vir naquele momento, naquela semana. Eu, quando ano passado, 2025, já parece que faz uns 1000 anos que isso aconteceu. Quando eu cheguei do Brasil na Itália, eu falei pra minha ex-chefe, falei assim, eu gostaria de sair. E eu falei, mas eu só tô pensando nesse processo em 12 meses. Tava com um time grande, um time que a gente tava planejando promoções, né? Um monte de coisas legais. A minha ex-chefe ficou muito feliz, me abraçou, falou assim, ai, que bom, eu sabia que você queria dar esse próximo passo na tua vida. Foi super legal, super me apoiou. E a gente começou a pensar como seria o plano, como a gente ia comunicar e depois para quem tava e depois para os times paralelos que trabalhavam, né, meus pares. Foi muito bem feito. As pessoas continuaram crescendo depois, assumiram. Foi um bom exemplo. Olha que um bom honesto, exemplo. que bonito ver, né? Porque olha, você tá falando leve, né? Com certeza. E isso é um tema super legal, que me traz um outro tema. Eu Qual que é o amo. outro tema? Já deu pra fazer aviso a bola, já. prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Gente, é tão cruel deixar a pessoa cumprindo aviso prévio. Isso é lei? O que é isso? É lei. A pessoa que é desligada tem direito a um aviso prévio, são 30 dias, né? Ok. Para poder se organizar, se preparar, isso é lei. O que algumas empresas fazem, que algumas pessoas nas empresas fazem? Deixa a pessoa lá trabalhando durante 30 dias, sabendo que ela foi desligada. Tipo, uma tortura É uma tortura, da né, gente? gota chinesa gente. na Mas, gente, testa. É uma tudo que eu tortura. tenho de vivência, as pessoas ficaram lá Eu nunca na vi tortura isso. mesmo. A pessoa tem que ficar trabalhando 30 dias trabalhando. 30 dias? Ou a pessoa recebe o dinheiro, indenização. Aviso prévio indenizado, né? Isso. Que pra mim, Cecília, é o melhor modelo. Porque Claro. a pessoa consegue se organizar, consegue se estruturar e de repente ela até se recoloca. Tem um ângulo ruim também, que é quando o líder vira só o mensageiro, né? O carteiro da demissão. Às vezes o líder não participou da decisão em si. Nos layoffs acontece muito isso, nos cortes em massa, né? Fala um pouco disso, Cecília. Como é que funciona no layoff? No né? layoff. No layoff, O layoff que é outro contexto, né? né? A gente está Traumático. falando de um volume diferente de pessoas, a gente está falando de motivadores diferentes, né? Às vezes, até a própria liderança faz parte do layoff, tem que ali apagar a luz para garantir que todo mundo foi comunicado da melhor Isso forma. é performance individual, né? Você já viu um líder que teve que demitir num dia e no dia Sim. seguinte foi demitido? Eu já vi líder que foi avisado com antecedência. Eu fechei, quando eu estava numa das empresas tech do Vale do Silício, eu tive que fechar 2 escritórios, um no México e um na Argentina, e tive que reduzir a metade do número de pessoas, Brasil e Miami. Então, vocês imaginam o que é ir para a Argentina fechar um escritório, inclusive com o country manager. Nossa, fechou mesmo, né? Como é Fechou que você mesmo. se sentia todos os dias quando você acordava de manhã e sabia que a tua missão era aquela? Eu acho que nesse momento tem muito de qual que é o meu papel. Eu incorporei muito e eu incorporo muito o que é o meu papel nesse processo. O que eu preciso garantir como profissional de recursos humanos e como pessoa para que o processo seja o mais equilibrado possível. Mas é claro que quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu fico sem dormir. Porque esse processo, gente, não é de um dia para o outro, não é, virou a amanhã a chave, gente vai fazer exato, um layoff, então Cecília, você vai lá e prepara a liderança, né? São 6 meses muitas Você vezes, convive 6 com meses, aquelas 8 pessoas, meses, né? exatamente. E é muito de costurar isso com o jurídico, com o financeiro, com outras áreas que estão envolvidas nesse processo. Então, isso vai te consumindo, porque não é um momento simples, não tem profissionalismo que segure essa onda, mas tem que entender que isso faz parte do processo e que muitas vezes a coisa precisa acontecer. O que eu preciso garantir? Que ela aconteça da melhor forma. Eu gostei muito, Cecília, do ponto que você trouxe, né? É responsabilidade sua, se for atribuído a você, de cuidar desse processo, mas você tem que agir em nome da empresa, não sou eu. Aí é a entidade que a gente estava falando antes. Sim, Então, sim. óbvio que por trás de todos nós, todo mundo vai sentir essa dor. Porque ninguém quer se colocar nessa situação. Exato. Mas se prepare dessa forma, coloca a empresa aqui. E aí acho que é uma forma
honesta de se conduzir pros dois lados também, né? Pra não Sim. ficarem falando, nossa, Cecília, não tem nada a ver. O RH mandou O RH, eu demitir exato. todo mundo. Calma, né? Não É, é assim, não é né? bem assim. Esse é o carteiro, né? O RH Esse é o mandou carteiro. demitir todo Coitado, mundo. bota tudo na Exatamente. conta do RH. Bota, Né? Bota não tudo tenham na conta dúvida, do RH. bota tudo na conta do RH. É que eu falo, o RH por muito tempo foi a curva de rio, né? Curva Tudo de- parava Ah, lá, pelo amor de sim. Deus. Eu tenho uma pergunta aqui. Manda. Todo mundo lembra da primeira vez que demitiu alguém? Eu lembro, Nossa claro. Sempre foi Senhora. Sim. traumático. Eu lembro Eu fiquei de todas. ensaiando o discurso antes. Eu chorei muito depois. não dormi. Foi Muito chorei traumatizante. bastante. Eu era bem nova, eu chorei muito. Porque você se coloca no lugar da pessoa, né? E Poderia se ter- fosse ter comigo? sido eu, né? Exatamente. Se fosse comigo, o que eu ia fazer? Como é que eu ia reagir? Tem um outro cenário também, que é a exposição pública após demissão, né? Sim. Que é o discurso de despedida no LinkedIn. E a festa de despedida, quando você pediu pra sair, também é uma coisa que marca. Eu tive uma festa de despedida dessa das- última aí. Mas aí você Dos pediu que pra ficam, sair, mas né? essa foi a empresa, né? Daí Eu acho tem que esse lado é também, é celebração, tô indo pra outro Exato. caminho, Mas tô indo esse pra do uma Alex melhor. realmente é um ponto que chama muita atenção, né? Porque parece que é uma procissão, alguma coisa meio dark. É um funeral. Estou deixando, Um funeral. depois de Funeral. 13 É um anos, de muita encerramento de dedicação. ciclo. Mas tem muita gente que eu conheço que não faz também. Passa, daí vai pra próxima posição, meio que passa batido. É, sem... Será que tem um protocolo pra isso, Cecília? Tem Tipo, protocolo, melhores Cecília? práticas? Assim, não é protocolo, Não tem melhores- protocolo. Eu acho que depende muito do quanto a pessoa quer se expor ou não, porque em algum momento a gente precisa avisar para o mercado que a gente está disponível. E fazer isso de uma forma digna é a opção de quem coloca esses anúncios encerrando o ciclo. Uma forma digna de avisar para o mercado, para as pessoas do mercado que está disponível. Sem sair fritando a empresa, sem sair falando mal da empresa no Glassdoor, mantendo a reputação que a gente falou aqui atrás. É, porque é muito fácil você internalizar e se vitimizar também, né? Então tem que tomar um cuidado, pessoal, né? Tem que refletir. Quais foram os reais motivos? Normalmente é performance ou comportamento. E lembrar sempre que se trata de manter a reputação. E às vezes a gente não performa naquele ambiente, não por incompetência, né? Sim. Que acho que é um outro ponto Sim, importante perfeito. para se Não refletir tem o aqui, mesmo né? fit de cultura, Perfeito, a gente vai descobrir isso mais pra exatamente. frente. Fit de né? valores, né? Então não tem essa pessoa é competente ou incompetente. Essa pessoa nesta posição, nessa empresa, nessa cultura, com esse ecossistema, não funciona tão bem quanto funcionaria em outro ecossistema, estrutura, liderança, etc. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pede referência. Às vezes as pessoas me falam, Cecília, eu quero pedir referência de alguém. Não dou. Isso é muito particular. Às vezes a pessoa foi péssima e isso não faz com que a pessoa seja incompetente pro resto da vida. É o cenário, é o contexto. Eu, Cecília, evito incentivar ou pedir referências às pessoas nas organizações, porque são contextos diferentes. Eu tenho muito tempo atrás, uma das minhas experiências, também não foi de demissão, mas eu pedi pra sair de tanto que teve ostracionismo do meu ex-chefe. Aquilo foi traumático pra mim, era assim, eu... O que você chama de ostracionismo? Você- Assédio? Não, Não. que te deixa Ah, no, tá. ângulo, no Falta de cantinho. ação. Ah, entendi. Não, entendi. e assim, é Deixa quase na geladeira. ignorar e tudo mais, e assim... A demissão silenciosa, né? Tá forçando Tá você a se forçando você a demitir, pedir não, pra não sair. aprovava nada. De 8 horas, eu juro que eu ficava, às vezes, 6, sem fazer nada no começo. Que depois eu falei assim, quer saber, eu vou começar a estudar tudo que eu posso estudar dentro da plataforma da empresa, que tinha uma plataforma de e-learning para aquela época muito boa. Até a hora que eu falei assim, não dá mais pra fazer isso. Eu chegava em casa frustrada, chorava, falava assim, eu não aguento mais, parece que eu, além de estudar, eu não entendia porque aquilo estava acontecendo. Mas foi uma forma de demissão silenciosa mesmo, né? Vou pôr o dedo na ferida de novo. Ah, a gente gosta de dedo na ferida. Dedo na Vamos ferida. lá. Sabe quem Tá faz vendo? isso? Não é fogo no parquinho. Não, Agora o não novo é. quadro, Dedo dedo na na ferida. Na ferida. ferida. Sabe quem faz isso? Quem bota a pessoa na geladeira e fala, eu vou botar lá na geladeira pra ela pedir demissão. É gente que não sabe o que tá fazendo ali na cadeira de liderança. Pode ter um fator motivador que é grana, porque demitir custa caro. E quando a pessoa pede o desligamento, a verba rescisória é diferente. Mas, gente, se esse for motivador para você botar a pessoa na geladeira, você tá no lugar errado. Quem bota a pessoa na geladeira para forçar um pedido de demissão, está fazendo exatamente o contrário do que a gente considera o que é uma boa liderança. O fato está que foi uma forma mais unprofessional, né? A pessoa nunca foi com a minha cara, tinha grandes questões com o fato de eu ser estrangeira, também tinha uma boa questão ali. Uma questão de sexismo também, tinha infelizmente. Mas a questão foi, eu aguentei 6 meses assim, gente. E o contrário da demissão silenciosa, que é quando você protela
a demissão de alguém que já deveria ter sido demitido e que você, como líder, por vários motivos, às vezes pode ser pelo custo de demitir, de ter que repor a pessoa, você vai protelando, vai jogando pra Amizade. frente. Aí muda o time, aí essa pessoa que deveria ter sido demitida vai pra outra liderança. Já viram acontecer isso? Já. Muito. Eu amo. Pode contar. Conta aí, vai. Conta aí. Conta. Conta, Isso daí é um gente. custo absurdo, né? É um custo absurdo. E, de novo, eu volto na questão da tomada de decisão da liderança, que tem que ser racional, tem que ser humanizada, mas tem que ser racional. Porque tem um jargão, eu sou meio contra jargões do mundo corporativo, mas tem um que é contrate devagar e demita rápido. Né? A gente precisa ter muita clareza em relação à jornada de desenvolvimento de uma pessoa na organização e quais são os tempos que ela tem para reagir. Por quê? Se a gente deu clareza, se a gente deu feedback, se a gente deu elementos para a pessoa se desenvolver, deu ambiente para a pessoa se desenvolver e ainda assim a pessoa não está se desenvolvendo, qual é o prazo que eu tenho do ponto de vista de time, porque o time também sofre com isso, para tomar a decisão de desligar a pessoa. Tem um prazo ideal? Não tem prazo ideal. Até porque as pessoas, elas têm velocidades diferentes de desenvolvimento. Mas isso não pode impactar o time, porque o time sofre com isso. Todo mundo fica olhando para a cara dessa liderança, desse líder ou dessa líder, e falando, gente, é óbvio que a pessoa não vai rodar. Por que a pessoa ainda não saiu? Está impactando o meu trabalho. Claro. Eu estou tendo que absorver um workload que não faz parte do meu trabalho. Então, tem uma tomada de decisão importante aqui e a pessoa precisa, né? A pessoa que está no papel de liderança tem que ter muita clareza disso para poder tomar a decisão no momento certo. Qual é o conselho de ouro que você daria para uma pessoa, para uma liderança que precisa tocar esse processo? Saber o que está fazendo. Começa por aí. Simples. Tem que saber, tem que Simples, saber. né? Parece simples, mas não é. Exato. Né? Porque, independente do motivo, independente do motivador, a pessoa tem que se apropriar disso. Não adianta terceirizar, não adianta falar, a empresa mandou eu te demitir. Eu tô aqui porque o RH mandou eu estar aqui. O RH tem que estar na sala para dentro? Não, pelo não precisa. contrário. Só se for um caso extremo que precisa de testemunha, pode acontecer, mas às vezes o pessoal, quando eu estava na cadeira de recursos humanos, falava, o RH precisa estar junto. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Essa conversa é muito íntima de líder e liderado. A pessoa que está sendo desligada, ela vai expor emoções, ela vai perguntar por quê, tem gente que chora, tem muita emoção envolvida nisso. Por que eu falo tanto que a liderança tem que saber o que está fazendo? Porque precisa saber qual foi o motivador, o que aconteceu nesse caminho, nessa jornada. A pessoa teve oportunidade, teve feedback. Demissão, momento da demissão não é momento de dar feedback. Não é o final, momento. esse é o ponto final, é né? o ponto final. É o ponto final. Tem que ser curto e grosso. Tem que ser objetivo. Não grosso. Não grosso. Objetivo. Objetivo. Tem que ser objetivo. Estamos aqui para falar do seu desligamento. Precisa oferecer a oportunidade da pessoa ter ciência do que está acontecendo e saber o que vai acontecer depois. Tá. Mas e se a pessoa emocionalmente perde a estribeira ali, fica abalada? Precisa acolher, precisa dar um tempo, precisa acolher, precisa dar um tempo para a pessoa se recompor, mas tem que ter muita objetividade. Não dá para ficar o dia inteiro chorando com a pessoa. Ou seja, do outro lado também tem que ter um preparo extremo, né? Tem que ter um preparo extremo. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas num processo de demissão de nível executivo, de fazer um pacote, né, de agrados, para que você vá tranquilo. Em uma dessas atividades, por exemplo, né, é o outplacement. Colocavam isso como, né, uma coisa legal e todo mundo valorizava isso. Vocês já tiveram essa vivência? Vamos só explicar para a audiência o que é o outplacement. Explica aí, Julinho. Que é um programa de suporte para você se preparar para se recolocar, para você realmente avaliar, para você ter chance de fazer outros cursos. Então eles provêm uma série de ferramentas, atividades para que você se prepare nesse processo de recolocação. É uma consultoria, né, que ajuda você a entrar no trilho de novo, né? É a minha visão disso. Você não teve uma experiência muito boa, Pelo né? jeito que ele tá falando, não. Não teve. Na verdade, assim, no primeiro momento, eu acho que é uma coisa correta e muito legal de se fazer. Não precisamos mais de vocês por performance, ou seja o que for, mas nós queremos te proporcionar uma transição com que a gente... Então isso aí às vezes faz parte da política da empresa, né? E eu acho isso
honesto, se for por motivos... Bem conduzido. Então é forma da boa condução. E não terceirizar a responsabilidade de tudo que está acontecendo para essa empresa. Vocês lembram daquele filme do George Clooney? Comecei com ele na cabeça. Ele demitia, ele era consultoria de Demitia. e ele demitia. Eu lembro, hein? Socorro. Como chama esse filme? É bom Up in esse... Air. Up in Eu Air. não lembro. Traz o inglês de novo aqui, meu Deus. Desculpa, eu não lembro do nome. Ai, desculpa. A gente vai tentar lembrar e colocar nas Não lembro o nome em legendas aqui português, embaixo. só em inglês. Às O amor vezes está no acontece. ar. É alguma Acho que coisa isso, assim, alguma Amor coisa Está no assim. Eu acho que esse tipo de serviço, oferecer esse tipo de serviço é muito bom. E eu realmente, se tiver oportunidade, eu incentivo. Porque, obviamente, custa dinheiro, então a empresa precisa se preparar para isso. Mas se a Investimento empresa puder fazer isso, eu acho que é muito positivo. Porque tem gente que não sabe nem por onde começar. É verdade. Eu já atendi alguns executivos que ficaram 40 anos na mesma empresa. Essa pessoa não sabe nem por onde começar, não sabe fazer um currículo. E quando a gente vai desenvolvendo as conversas e apoiando esse executivo, essa executiva, identificando alternativas de renda, não de emprego formal, CLT, de executivo, carteira assinada, etc., a pessoa vai se descobrindo, inclusive. Então, eu incentivo. A gente só precisa tomar cuidado para não cruzar essa linha de responsabilidades. E de alocar. Eu vou pegar seu ponto, que me resgatou uma parte da minha vivência muito legal, muito importante. Porque nesse processo, eu me encontrei. O Júlio, que tá aqui hoje com vocês, mas por não ter gostado do processo. Porque a primeira coisa que chega lá, você já pensou em ser consultor? Eu falei, porra, cara, eu sou jovem pra caramba. Porque eu tinha começado minha carreira na consultoria, eu sabia que eu queria terminar minha carreira na consultoria, mas eu tava, na reta final, assim, ainda tinha uns 5, 10 anos ali pela frente. Aí isso me chateou de um jeito, eu já tinha comentado no episódio, mas vou trazer aqui com um pouquinho mais de profundidade, que foi, no final das contas, não aceitar aquilo que estava na sua frente. E o consultor, ele enxergou e eu não processei, não incorporei. Demorou um tempo e aqui estou. Feliz da vida, né? Às vezes a demissão, ela tem um papel de te ajudar e é um momento... De te recolocar no trilho, Exato. né? É um momento... É um tapa na cara que te acorda. É um tapa na cara, aquele momento, aquele Ressignificar a portal carreira. que abre, que é uma chance de você se reinventar, se redescobrir, mas de você buscar coisas que você não tinha imaginado. Então aproveitem essas oportunidades. Na hora é duro, mas depois, olhando pra trás, você fala, putz, eu entrei num trilho que se eu não tivesse sido demitido, eu não teria entrado, né? Sim. Bode na sala? A ideia é trazer alguma provocação. Bode na mesa, bode na sala. Quem começa? Marcelo olhando pro lado, se conversando, tipo, não é comigo. Calma, que foi muita coisa aqui nessa mesa. A gente trouxe vários bodes, Só né? tá cheio de bodes. O meu bode é bem claro. Demissão, justa causa. A causa tem que ser justa. Ao conduzir um processo, foque nas coisas para materializar o motivo. Não seja uma surpresa, né? E para você que está recebendo, não veja com surpresa, né? Porque você, em algum momento, deixou alguma coisa que não estava atendendo ali as expectativas. Então, a causa tem que ser justa. Ah, isso não é um bode, né? Isso é uma ovelhinha, né? Então, Bom roda aí que eu bode, coloco mais uma. Eu diria que a gente não pode terceirizar o processo de demissão para ninguém. Não é a empresa não existe, não é RH, o RH não existe. Existem pessoas que tomaram decisões e que a liderança faz parte disso. Uhum. Então, esse processo tem que ser um processo da liderança. A liderança tem que saber o que está fazendo, não terceirizar. E quando for uma decisão corporativa e coletiva, fazer isso da melhor forma possível. Porque ainda que seja um layoff, ainda que seja uma decisão racional, tem um ser humano ali do outro lado. No nosso percurso de crescimento como profissionais, se você não conversa sobre demissão com os teus colegas, talvez você vai fazer pela primeira vez isso da forma mais errada possível. Então ainda bem que estamos conversando sobre isso, porque conversar abre caminhos. Abre né? caminhos. Posso só dar uma alimentada na Manda. minha profissão? Eu te provoquei aqui da ovelha. Provocou, Vai. aí incomodou e esse momento que eu canalizo tudo para minha criatividade, né? Para mim, a demissão é o espelho da alma do líder, da pessoa que está fazendo aquilo. Essa é boa. Essa é filosófica. Virou um super bode. É. O meu bode na sala é uma provocação que tem a ver com o que a gente falou um pouco aqui. Aquela pessoa que você adiou a demissão, você estava protegendo a pessoa ou você estava protegendo você de ter aquela conversa? Eu já dei a Durma resposta, com né? esse Você desconforto. tem uma resposta para essa Não, já pergunta? dei a resposta lá Você já deu a atrás. resposta, é verdade. Mas eu mantenho esse bode na sala aqui. Esse é um bode na Toma. sala para as pessoas pensarem, para você pensar se a culpa não é tua. Boa. E acho que chegamos ao fim de mais um capítulo. Fechamos. Muito boa a conversa, adorei. Nossa, incrível. Esse foi mais um episódio do Afirma. Se você gostou da conversa, segue o canal no seu tocador predileto, comenta, compartilha, senta o dedo no like e fica ligado nos próximos episódios.
episódios. O Afirma é uma produção do Estúdio 1338, a direção geral é do Maurício De Paula, trabalhos técnicos Camila Guiar e Diego Notanicola. Até o próximo episódio. Até o próximo. Até o próximo episódio, pessoal.